Olá, sou Antônio Forte. Quero falar com você hoje sobre esse sistema aqui, olha, o nosso planeta Terra. Olha, acho que dá para você ver aqui, nós somos criador da Fundação Caminho das Águas, Nacional Caminho das Águas, certo? Aí talvez você vai estar perguntando, o que esse vereador, candidato a vereador, tem a ver com o globo terrestre? Eu vou explicar para você e você vai me dar razão. Veja bem, olha, o nosso planeta ele é composto e é protegido pela atmosfera. Nada entra aqui. Então, tudo que está aqui é porque Deus criou e deixou aqui para o nosso uso consciente, né? E é o que nós não estamos fazendo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, certo? Uma guerra bacteriológica, certo? Que é esse Covid-19, né? E outras doenças transmissíveis, tá? Então, eu estou falando sobre isso aqui para você prestar atenção. Olha, velho, nós é composto de ar, terra e mar, nosso sistema planetário, né? E nós estamos tirando o petróleo do fundo do mar, certo? E isso que eu quero chamar a tua atenção, que nenhum candidato a vereador e nem prefeito, né, estão falando do transporte alternativo, transporte elétrico, certo? E nós temos que rever essa situação do nosso transporte poluído, que polui tudo, né? E polui nossas águas, enfim, o petróleo é um dos grandes poluidores do nosso sistema, do nosso ecossistema, certo? Então nós temos que tomar atenção com isso aí. Então é isso aí. Me pediram para me falar sobre isso e eu estou abordando esse assunto, né? Porque nós temos muitas águas e o que está acontecendo? Através de estudo que nós fizemos com Ordem e Progresso e a Fundação Caminho das Águas, certo? O qual eu convido você para fazer parte do nosso movimento, para representar o seu município aí, mesmo que você não vote em mim, mesmo que eu não ganhe para a eleição, certo? Mas depois da eleição pode falar com a gente, certo? Nós vamos continuar no tema, né? Porque meio ambiente é o nosso foco, a água é nosso foco, é a ferramenta do momento que nós temos que defender. Essa água poxa, você vê que nós estamos sofrendo um revezamento aí, né? Então nós temos que falar, e aí você vai perguntar mesmo, Santana, mas o que tem a ver o petróleo com a água? Aí eu vou te falar, os estudos que nós fizemos com a Ordem e Progresso e a Fundação Caminho das Águas, nós chegamos à seguinte conclusão. Você pode ver que a água no planeta, não é só Curitiba, ela está sumindo. Ela está ocupando o espaço que nós estamos tirando do petróleo lá do fundo da terra, certo? Então é isso. Se você tem ideia sobre isso aí, projeto sobre isso aí, fale conosco, nos ajude a nós achar um caminho alternativo. Agora, outra coisa, nós vamos lutar ferrenhamente para a instalação do metrô, interligando toda a cidade metropolitana nossa, para baratear o transporte e ter um transporte menos poluente, certo? Que é o elétrico. Temos energia solar de graça, certo? Então nós não precisamos estar usando petróleo exagerado, porque a pergunta que eu faço para você, veja bem, você coloca 50 litros de petróleo em seu carro, o que você devolve para a sociedade? Para o meio ambiente? Nada, certo? Só fumaça para poluir, né? Então, é isso aí. Olha, outra coisa que pediram me falar também foi sobre, o senhor Antônio, por que o turismo não vai até o zoológico? Veja bem, porque não tem acesso. Olha aqui, ó. Essa aqui é um projeto que nós fizemos, uma via alternativa que ela nasce ali na continuação da Marechal Floriano, que dá acesso a São José dos Pinhais. Essa aqui é uma pista alternativa para ir até o zoológico. Ó, com pista para ciclista, tá? Caminho todo reflorestado, todo bonitinho, todo feito aqui, para que o ônibus do turismo vá até o zoológico. Com isso vai gerar emprego e renda, porque todo dia vai ter lá o seu vendedor ambulante e o guardador de carro ganhando seu dinheirinho, correto? E valorizar o nosso bairro. Então você que mora aqui na região nossa, nos ajude a divulgar o nosso projeto, certo? Porque, olha, aqui, ó, tá um ciclista usando a pista que é o de carro, uma pista ruim, perigosa que tem ali, muito perigosa, né? Então eu convido você a interagir com o nosso mandato e ajudar a defender essa ideia, tá? Sou Antônio Forte, 33133, vote forte. Um abraço, Deus abençoe grandemente nosso povo. Deus abençoe você.